Doar é um ato de cidadania e solidariedade, capaz de elevar a felicidade do doador, gerando bem-estar psicológico e emocional. Esse efeito já foi comprovado por diversas formas, desde estudos acadêmicos internacionais até pela recente pesquisa Doação Brasil, realizada pelo IDES e parceiros. Existem várias formas de doação e eu tenho certeza que você pode descobrir a sua e fazer um pouquinho pelo seu próximo. Acompanhe comigo. Ser solidário é participar da vida das pessoas, é ajudar as pessoas, é colaborar com as pessoas, é participar mesmo, é compreender, entender o problema do outro. Ser solidário é doar-se um pouco, pensar mais no próximo, né? Nos demais, que talvez sejam menos favorecidos que você, que tenha menos condições talvez materiais, mas não somente isso, né? Eu acho que é pensar também, de maneira geral, na condição do ser humano. Ser solidário para mim é se importar com o outro, é enxergar o outro no meio da multidão, aquele que está afastado, aquele que está perto, é isso. Se eu já doei alguma coisa, eu acho que é muito importante a gente sempre estar atento às coisas que estão sobrando na nossa casa, as coisas que a gente não usa mais, para doar. A gente tem que doar e fazer alguém, né, que talvez precise usar aquilo que a gente não está usando mais. O povo brasileiro doa, porque eu dou também. De natureza a gente é um povo receptivo, que abraça os outros e tal, só que a gente deixa de usar em algumas partes. Sinceramente, falta a gente se solidarizar mais um pouco com o próximo, em alguns quesitos. Mas, de forma geral, na minha opinião, sim, realmente nós somos um povo bem solidário. Se eu já doei alguma coisa, eu já doei cabelo e brinquedos e livros. Desde quando eu sou pequena, eu dou bastante coisa. Eu gosto. É bom sentir que a gente pode fazer alguma coisa pelo próximo, assim. E é fácil também, então... O IDES vem trabalhando, promovendo o investimento social há quase 20 anos. E o que a gente percebeu é que o número de investidores, depois de um boom na década de 90, ele se manteve razoavelmente estável. Então a gente não vê mais famílias se engajando, mesmo a atuação das empresas não aumenta. Então a gente se debruçou sobre essa questão e percebemos que para a doação ser uma prática comum de todos esses atores, era importante que isso se tornasse parte da nossa cultura, parte do nosso hábito, parte da nossa rotina. E, portanto, fomos estudar o assunto e percebemos que os países que têm uma cultura de doação enraigada, com grande parte da população doando, são os países onde a classe média doa, onde você tem isso no maior número de pessoas como um valor. E, portanto, achamos que a gente tinha que promover a cultura de doação, não só os grandes investimentos, né, de empresas e famílias com muito dinheiro, mas também a doação dos pequenos, de todos nós. E aí, para isso, resolvemos fazer uma campanha e fomos buscar números. Falamos, bom, como é que é? Quantas pessoas doam no Brasil? E não achamos nada. Então, resolvemos fazer a pesquisa vamos fazer a pesquisa para mapear o hábito do doador brasileiro e também daquele que não doa, tentar entender se a gente consegue transformar os não doadores em doadores, quais são as barreiras e como que a gente pode enfrentar essas barreiras. Aí surgiu a pesquisa, né? Não só para mapear o percentual de pessoas que doa, mas também quais são as práticas desse doador, quais são as causas, o que eles fazem e também entender quais são as barreiras para aqueles que não doam, doarem mais. O brasileiro doa muito mais de uma forma casuística, ou seja, quando você tem uma emergência, uma catástrofe, então ele busca aliviar o sofrimento imediato de alguém e não busca uma transformação em relação a uma causa. Então, essa foi um primeiro achado importante, né? Então a gente precisa realmente fortalecer a percepção da sociedade em relação às ONGs. Então, a primeira coisa que a gente pensou para a campanha é fazer um teste. Qual é a sua causa? Para levar, né, aquela pessoa a refletir sobre aquilo que ela quer que mude na sociedade. A partir daí, ela pode ir para um mapa, né? Tem um mapa das organizações da sociedade civil, que é realizado pelo IPEA, onde você encontra várias ONGs no Brasil afora. Então você consegue ver que dentro assim, do seu círculo, no seu bairro, tem
enfim, várias ONGs que você pode visitar, conhecer, se engajar. Não só com doação, mas também trabalho voluntário. Às vezes é uma maneira de você começar esse engajamento. Hoje a gente está aqui na Paulista organizando essa ação, né, que é uma ação de sensibilização para uma realidade que existe no Nordeste, que muita gente que vive numa grande cidade como São Paulo não imagina, né, que é a falta de água devido à seca que existe nessas regiões. São secas no período de mais ou menos de 10 meses por ano, né? Então, as famílias que residem nessas áreas, que são áreas rurais, elas têm que caminhar quilômetros para buscar água, né? Principalmente as mulheres e as crianças que fazem esse trabalho, né? Então, o Habitat tem um projeto no Nordeste de construção de cisternas ao lado das casas. A gente faz a reforma dos telhados também para captar a água da chuva durante os 4 meses de chuva que tem ao ano. E essas cisternas, elas têm capacidade de armazenamento de 16 mil litros de água. Que é mais que suficiente para atender uma família de 5 pessoas durante os 10 meses de estiagem, né? E inclusive os animais e o plantio dessas famílias. Então a gente está querendo trazer essa perspectiva aqui para as pessoas que moram em São Paulo, para que elas entendam um pouco da realidade que está dentro do nosso país, aqui ao lado, mas que, graças a Deus, existe solução também para esse problema. Eu acho que quando a gente não passa, a gente não entende muito, né? O que eles tá acontecendo com eles. No momento que a gente consegue ver um pouco do que eles passam, a gente meio que fica comovido com isso. A gente se comove um pouco. E realmente as pessoas têm que ajudar, têm que pensar no que acontece lá com eles também. Esse balde aqui, ele é muito mais leve do que a bacia e o pote e o balde que eu carregava na cabeça com água lá na Bahia. A realidade não é muito fácil, né? Porque se carregar um pote de barro na cabeça pesado com água, e nós tínhamos que ir de manhã e à noite buscar água. Ia lavar a roupa no rio, o gostoso era ficar lá no rio. Lavando, tomava banho, comia lá, mas na hora de voltar com a bacia pesada era difícil. Sendo que também tinha dia, como era fazenda, tinha lugar que tinha vaca, ainda levar uma corrida da vaca para chegar do outro lado, passar por seca de arame. Mas são lembranças que marcaram, né? Foi a minha história e foi bom também. A gente conversa bastante, ela passa esse tipo de experiência para mim e isso vem me interessando ao longo dos anos muito mais, porque a gente vê que é verdade, deixa essas marcas. A gente trata como um jogo, uma brincadeira, mas a gente sabe que tem todo um sentido por trás. Isso é bom, não me deixa uma paulista crua. É que ela tem dendê no sangue, gente. Sim, a gente sabe de ver em matérias, alguma coisa assim, pela imprensa, mas a gente não vivencia, né? E mesmo essa vivência que a gente tem não chega nem próximo ao que elas passam de verdade, né? É bem diferente. Mas assim, deu pra pensar um pouco a respeito, né? Mas não vai dar pra gente saber nunca como é, que eu tenho certeza que é muito mais difícil. Eu vivi 17 anos numa casa muito precária, né? Foram 17 anos numa casa onde mal tinha banheiro, onde a gente não tinha reboco na parede, não tinha fiação elétrica, era tudo exposto, né? E eu consegui sair dessa situação e foi muito difícil. Mas eu tive contato com o Habitat e eu pude conhecer famílias que estão passando pela mesma situação que eu já passei. E eu sei quanto que é difícil isso, né? E pra mim é algo muito importante você poder ajudar uma família, porque erguer uma casa é erguer um futuro. Quando uma família tem uma casa mais estruturada, essa família ela tem mais condições de ir mais longe, né? E quando a casa é toda inadequada, é muito difícil, né? Então, pra mim, eu tenho uma conexão muito forte com a causa por conta de eu ter passado por isso. Então eu sei como que é necessário uma família ter uma casa mais adequada para viver. Mais importante do que a doação de dinheiro é a doação de tempo. Quando a gente fala em doação,
muitas pessoas pensam primeiramente naquele dinheiro que ela vai tirar do bolso, mas tem um outro ato de doar que é muito mais importante, que é doar o seu tempo, doar a sua disponibilidade para ajudar as pessoas. Isso em Habitat Brasil é muito importante, porque a gente coloca a mão de obra dos voluntários para ajudar as famílias que precisam de um lugar adequado para viver. Hoje nós estamos aqui na comunidade de Heliópolis. Heliópolis é uma das maiores comunidades aqui da cidade de São Paulo. São estimados entre 140 e 200 mil habitantes que tem aqui. As famílias que vivem aqui, a maioria delas vivem há mais de 30, quase 40 anos aqui, numa vida bastante difícil. Então, o trabalho que a Habitat faz é ajudar essas famílias a reformarem as suas casas, a melhorarem a sua condição de vida, sempre privilegiando a recuperação da precariedade habitacional que seja mais evidente. Então, às vezes é um problema de infiltração por um telhado mal feito, às vezes, como eu falei, é um problema de segurança, às vezes é um problema de falta de revestimento que traz umidade para frente da casa. Enfim, existe uma infinidade aí de fatores que para serem corrigidos nessas construções. A Habitat é uma organização que nasceu há 41 anos, na verdade, nos Estados Unidos, para ajudar as pessoas a terem um lugar digno, um lugar adequado para viver. Aqui no Brasil nós já estamos há 26 anos. E quem são então esses voluntários que vêm trabalhar com a gente? São voluntários individuais ou são voluntários corporativos? Então a Habitat faz um trabalho de divulgação das oportunidades de trabalho, tanto em empresas como através das nossas redes sociais, do nosso site, e as pessoas se inscrevem. Eu já fiz trabalho voluntário antes, mas era dentro de um escritório. É a primeira vez que eu venho aqui colocar a mão na massa, pintar mesmo e ver a coisa acontecer. Faço trabalho voluntário, na verdade, desde criança minha mãe me incentivou. Só que depois que eu entrei na empresa que eu trabalho hoje, a Sage, eles têm um projeto que a gente sai em horário de trabalho para fazer o voluntariado. Então eu me engajei mais e agora todo mês, pelo menos, eu estou fazendo um trabalho diferente. Estar aqui hoje é um prazer. É um prazer primeiro porque é a primeira vez que eu participo assim de um trabalho voluntário ao vivo e a cores, literalmente, né? Geralmente a gente participa doando alguma coisa e enfim, ajudando com cesta básica, com roupas usadas e coisas assim. Mas assim, vir assim ao vivo realmente trabalhar é a primeira vez e eu tô assim, por que eu não fiz isso antes, né? Minha casa antes era bem ruim. Acabou de nascer minha filha, não tinha como dormir com ela aí de nenhum jeito, tinha bastante poeira. Porém, esse serviço aí do Habitat, consegui colocar o piso, o reboco, em volta do telhado ali para não ter mais vazamento. E é isso daí, fiquei muito contente com esse serviço aí. Eu peço muito obrigado para os voluntários e estou muito agradecido e continuo fazendo esse serviço que deixa nós bem contentes, viu? Eu acho que minha casa vai ficar top de linha. Eu não sabia que existia um dia de doar. Existe? Na verdade, todo dia é dia de doar, mas existe um dia só que no mundo inteiro se comemora, se celebra a doação. E esse dia é o dia de doar. Aqui no Brasil, a gente promove o Dia de Doar desde 2013. E assim, o crescimento é absurdo. As pessoas, cada vez mais, pessoas, organizações, governo, empresas, tomam a campanha, que é uma campanha livre e aberta para qualquer um participar, para todas as organizações poderem captar recursos para a causa delas. Então, todos os anos os números aumentam. O engajamento, o conhecimento com a campanha, o que é muito legal, dar esse reconhecimento e essa credibilidade para uma campanha tão forte e que hoje está em mais de 50 países. A Umbigo do Mundo é uma empresa de comunicação estratégica que já está há 19 anos no mercado, atendeu historicamente a diversas marcas, diversos produtos e num dado momento percebeu que podia fazer a diferença, englobando na sua estratégia projetos de organizações da sociedade civil.
foi quando nos Estados Unidos, em meio a um Black Friday, nós nos encontramos com o movimento Giving Tuesday. Pesquisamos sobre o movimento aqui no Brasil, nos conectamos com a ABCR, a Associação Brasileira dos Captadores de Recursos, e a partir daí construímos uma parceria. No nosso primeiro ano, doamos e já fizemos nosso trabalho aderindo ao Dia de Doar, doando planejamento estratégico. Em 2015, nós desenvolvemos uma campanha, a campanha brasileira, a campanha nacional, no movimento Dia de Doar. A campanha é criada, o movimento é criado nos Estados Unidos, mas todos os países que aderem à campanha têm a liberdade de adaptar o conteúdo de acordo com as necessidades de entendimento de cada região. A gente tem organizações que captam alimentos, a gente tem organizações que captam dinheiro para poder pagar suas contas, a gente tem organizações que fazem festas no dia, bingos, captação de rua. Existem diversas formas que as organizações podem utilizar a campanha e captar para suas causas. O Dia de Doar é muito legal por diversas razões, mas a principal delas é porque a gente não tem nenhum dia no mundo que seja igual para todo mundo. Uns, dependendo da religião, comemoram Ano Novo numa data, comemoram Natal em outra, outros nem têm Natal. O Dia de Doar é uma campanha que surgiu para unificar. Então, o mundo inteiro está comemorando e celebrando a doação e a solidariedade nesse dia. Na verdade, todo dia é dia de doar. Todo dia é dia de olhar o quanto todos nós temos em saúde, em objetos, em posses, em conhecimento, em boa vontade, em carinho, em abraço. Olhar para o próximo e fazer a sua parte. Isso não precisa vir de fora, não precisaria vir de fora alguém falando para você, você tem que fazer isso. Mas o bom das campanhas é que elas ajudam as pessoas a se lembrarem disso, que está guardado lá dentro, né? Olha, aí dentro tem alguém que pode fazer a diferença, que pode ajudar. O Dia de Doar serve como um lembrete. É um dia, uma data, para dizer que hoje faça o seu gesto de doação, mas que durante todo o ano você se lembre de que doar faz bem. Doar faz não só a diferença para o outro, mas faz a diferença para você também. É um hábito e vale a pena experimentar.